Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Dona Tavares, que é a nossa foi acompanhado e à Comissão Organizadora o convite para estar aqui hoje e dizer-vos que é com muito prazer que estou e que tenho um grande orgulho em fazer parte deste projeto desde a primeira hora. Foi muito bom ver ontem o que aconteceu na Gulbenkian, em toda aquela mobilização e aquela energia. A palavra central da mesa de hoje é a palavra desordem. Por isso é que ontem na Gulbenkian alguém ao pé de mim dizia vão à ação da tarde, que de manhã é uma chatice, porque realmente é tudo à volta de desordem, portanto necessariamente vamos falar de coisas negativas, não é? De coisas não muito boas. E eu realmente, face a este tema, pensei em que é que eu poderia contribuir com a minha formação para pensar esta questão, porque de facto a desordem é um tema bastante vasto e que possibilita vários tipos de análise. Quando pensamos em desordem, no fundo pensamos em quê? Pensamos a que níveis, em que planos, em que graus, e estou certa que todas as pessoas desta mesa vão pensar em desordem de forma de facto diferente, não é? Apesar de estarmos todos face a uma mesma realidade social, no fundo. Enquanto psicóloga social, obviamente que eu me preocupo com as questões dos grupos sociais, das culturas, das migrações, e quando penso em desordem penso em conflito, não naquele conflito, já não sei a palavra que ele utilizou, mas não naquele conflito, mas no conflito, enfim, com a conotação mais negativa que temos a conflito, em guerra, em destruição, em genocídio e, no fundo, em todas as situações de maior ou menor gravidade que têm um pouco lugar por todo o planeta. Há guerras que vitimam milhares e milhares de pessoas e que têm sempre por base as mesmas coisas, se formos a ver. São sempre preconceitos, são sempre estereótipos, são ânsias, são ambições pessoais ou são ambições de pequenos grupos, não é? Portanto, quando nós dizemos que um país está em guerra, será que todas as pessoas do país estão de facto em guerra? E será que é a causa de todos? Ou houve alguém que decidiu entrar em guerra, ou um pequeno grupo com poder e de repente toda a gente é arrastada para a guerra? São as questões eternas do nós contra os outros, não é? Da identidade versus a alteridade, dos bons versus os maus, que é uma dicotomia extremamente simplista, não é? Às vezes as crianças, quando estão a ver um filme, perguntam quem são os bons e quem são os maus. E normalmente é muito fácil de ver, este aqui é o mau, não é? Mas na realidade, quem são de facto os maus? Depende da posição em que estamos. E são situações que se repetem ao longo da história da humanidade e que têm sempre por base as mesmas necessidades. São necessidades de supremacia, de poder, de conquista de território, de privilégio, de controle económico. E tecem-se em nome de pertenças nacionais, em nome de religiões ou de um qualquer interesse económico. E grande parte da sensação de desordem que nós temos, portanto, enquanto pessoas, a tal perspectivação de desordem de que o Eduardo falava há pouco, grande parte dela resulta do conhecimento que nós vamos tendo a partir dos médias. Então, nós estamos sentados no nosso sofá e vamos sempre bombardeados com um conjunto de informação sobre desordens que vão ocorrendo um pouco por todo o mundo e que, felizmente, no nosso recanto à beira-mar plantar, enfim, pelo menos na nossa história recente, não tem acontecido de forma como tem acontecido noutros pontos do planeta. Mas também não é sobre este grau de desordem enquanto guerra que eu quero falar. Portanto, não vou deter-me também sobre isso. E há 3 tipos de desordem em que eu me deterei na minha comunicação. Por um lado, as desordens que decorrem dos tempos que nós vivemos, ou seja, que têm a ver com a própria situação da sobremodernidade. Não é? Por outro lado, a desordem de género, entendendo desordem aqui no sentido de desigualdade de género. E, por outro lado, as desordens que decorrem das migrações e, especificamente, das migrações das línguas. Começando pelo primeiro ponto, as desordens decorrentes dos tempos que vivemos. Eu acho que muita desta sensação de desordem
decorre de facto vivermos numa época que autores como o famoso etnólogo e antropólogo francês Marc Augé designa sobre modernidade, que é uma condição que é resultado da globalização. Ninguém escapa enquanto no planeta, a não ser talvez algumas tribos isoladas em florestas perdidas, mas até eles já têm alguma dificuldade em ficar imunes a estas tendências. E o facto é que todos os dias nos deparamos com uma superabundância de acontecimentos no mundo contemporâneo, tão densa que não nos deixa tempo, nem energia, nem espaço mental para pensarmos nada em particular e para sentirmos nada em particular. Portanto, ficamos de alguma forma indiferentes, em geral, obviamente, perante as maiores desgraças que ocorrem um pouco por todo o mundo. Os tsunamis, as cheias, as tempestades, a fome em África, os genocídios, os ataques bombistas. Será que temos capacidade para sentir, de facto, estas coisas? Como é que as sentimos? Porque elas são tantas e são tão graves que, de alguma forma, se tornam banais. É tal banalidade do mal de que uma filósofa célebre falava. Vivemos mudanças na escala em que pensamos o mundo em resultado da conquista espacial. Os meios de transporte são mais rápidos e, em consequência, estamos em muito pouco tempo em qualquer local do planeta. No espaço de poucas horas, chegamos a qualquer sítio. E somos, portanto, habitantes daquela aldeia global. Na intimidade das nossas casas, as imagens de toda a espécie são captadas via satélite e proporcionam-nos uma visão instantânea, por vezes simultânea, de um acontecimento em vias de se produzir noutro ponto do planeta, com todos os efeitos perversos e com todas as destruções possíveis que daí. Via televisão e internet surgem-nos imagens de informação, de ficção, de publicidade, que são misturadas e que compõem uma espécie de todo homogéneo na sua diversidade e que absorvemos de uma forma muitas vezes acrítica. E vamos familiarizar-nos com igual facilidade com os heróis das séries das telenovelas, também elas produzidas para um determinado mercado global, com os reality shows, com os grandes atores da história, com as vedetas internacionais da vida artística ou desportiva. Concentramos cada vez mais nas cidades, abandonamos os campos e somos cada vez mais migrantes, ou pelo menos indivíduos em trânsito. E enquanto indivíduos em movimento, frequentamos cotidianamente uma diversidade de não lugares. Não lugares que são vias rápidas, nós de acesso, aeroportos, meios de transporte, grandes centros comerciais, e em Lisboa somos particularmente pródigos a esse nível. E nestes espaços, onde é que estamos? Qual é a nossa identidade? A nossa identidade só é encontrada no ponto de controle alfandegário, na portagem, na caixa registradora. E tudo isto que agora nos parece normal, todos estes não espaços, não são normais na história da humanidade. Todos estes não lugares, porque de facto nunca na história do mundo estes não lugares ocuparam tanto espaço. São espaços que aniquilam as diferenças, que não têm significado antropológico, em que não há ninguém com quem negociar, nem nada para negociar. São espaços não colonizados. A unidade de espaço terrestre torna-se pensável enquanto um todo e reforçam-se as redes multinacionais. Mas é cada vez mais significativo o clamor dos particularismos, dos que não querem ninguém na sua terra ou dos que querem voltar a encontrar uma pátria perdida. E surgem, portanto, todos os conflitos. Portanto, vivemos tempos completamente diferentes dos tempos do passado. Há aquele livro muito bonito, Marcel Proust, sobre La Recherche du Temps Perdu, em que a roda das horas à volta do campanário de Pommeré ordena o ritmo de uma vasta e única jornada burguesa. Estamos muito, muito distantes desses tempos de estabilidade e de identidade local, não é? E em que as pessoas conhecem as outras, em que existe a noção de comunidade. Estamos muitíssimo longe desses tempos. E estamos também muito distantes do mundo que o célebre historiador francês Jacques Le Goff nos fala, aquele mundo que se construiu desde a Idade Média em torno da igreja e do campanário, através da conciliação de uma paisagem recentrada e de um tempo reordenado. E, portanto, a realidade é diferente. Podemos opor as realidades do trânsito, os passageiros em trânsito,
à residência e à morada, o viaduto onde não nos cruzamos, à encruzilhada onde nos encontramos, o passageiro que é definido pelo seu destino, portanto, a quem não interessa o caminho que faz para chegar, ao viajante que vai deambulando e vai descobrindo o caminho, a urbanização, onde nunca vivemos em conjunto, em que não conhecemos as pessoas, ao monumento onde se partilha e se comemora, e a comunicação com os seus códigos, imagens, estratégias, à língua que se fala com o outro, não é? Olhos nos olhos. Portanto, como é que nós vamos pensar e situar os indivíduos neste mundo líquido, neste território flutuante, para usar a expressão de Michel Maffesoli, num livro que é de Nomadismo e Vagabondagem Iniciativa? Poderíamos talvez pensá-los como indivíduos frágeis, que encontram uma realidade porosa e que se sentem como patinando em gelo fino. O que é que os indivíduos podem fazer neste cenário? Michel Certeau, em L'Invention du Quotidien, fala das astúcias das artes de fazer, que permitem aos indivíduos submetidos às imposições globais da sociedade moderna, nomeadamente da sociedade urbana, desviá-las, utilizá-las e, por meio de uma espécie de improvisado trabalho amador, um bricolage cotidiano, ser nessa sociedade o seu cenário e os seus itinerários particulares. A identidade já não é herdada, tem que ir sendo construída a partir do zero. Mas não tem só que ir sendo construída, ela tem que ir sendo redefinida continuamente, à medida que nos vamos confrontando com novas situações. Bauman, em entrevista, refere que, é uma entrevista que está na internet, nos seus tempos de jovem, ele e os colegas eram influenciados pela ideia mobilizadora de Sartre de um projeto de vida, um projeto de vida, e que era uma ideia, de facto, mobilizadora. Não é? Mas agora podemos falar em projetos de vida, quando não sabemos o que é que nos vai acontecer no ano seguinte, porque a vida é constituída por episódios distantes, portanto, já nada disto é mobilizador ou agregador, e as relações humanas sofreram enormes alterações. Os laços humanos e a segurança dão lugar a relações virtuais e a liberdade individual. Fomos conquistando liberdade e fomos perdendo segurança também. A segurança e a liberdade, segundo Bauman, são dois componentes de um dilema. Pois quanto maior é a liberdade entendida neste sentido, não naquele sentido se calhar mais comum, mas liberdade no sentido que a pessoa tem várias opções, tem o mundo todo à frente e tem que escolher, Bauman diz-nos que não vamos conseguir encontrar a solução perfeita para este dilema, mas que enquanto seres humanos vamos continuar a procurar. A questão das desordens de género seria o segundo ponto. Eu tenho de estar a falar de uma era que é uma era de fragmentação social, de liberdade individual, e poderíamos pensar, ok, então agora estamos numa fase de maior igualdade social. Mas o facto é que ainda estamos longe da igualdade social. Há categorias de pertença que, apesar da liberdade individual ser maior, continuam a condicionar os indivíduos. E o género é uma dessas categorias. Continua a ser uma categoria condicionadora. É verdade que as mudanças foram enormes nos últimos anos. É verdade que há pessoas, e pessoas até que deveriam ser pessoas informadas, que acham que já está tudo feito. És feminista? Então, mas para quê dizer? Já há igualdade entre homens e mulheres. Mas o facto é que as realidades continuam a ser diferentes para os homens e para as mulheres. E a desigualdade de género continua a existir em Portugal, continua a existir noutros países com muito mais gravidade do que existe em Portugal. Desigualdade em quê? No acesso à educação, no acesso à universidade, no mercado de trabalho, diferenças de remuneração entre homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho. Isto continua a ser a realidade dos dias de hoje. As estatísticas mostram-nos isso e a realidade mostra-nos isso. Menor acesso das mulheres a cargos de chefia, menos mulheres na vida política, menos mulheres com poder de decisão a nível local, a nível nacional, a nível mundial. Há mulheres em todo o mundo que não têm possibilidade de estudar, querem estar e não podem estudar, porque o sistema não as deixa estar, porque as famílias não as deixam estar, porque há uns pais ou umas mães que lhes dizem que o futuro delas passa por um processo, por um projeto de vida conjugal. E, portanto, não há lugar, não há espaço, não faz sentido que aconteça mais nada. E as mulheres continuam a ser vítimas de conceitos de natureza diversa, de maiores exigências a todos os níveis, de
códigos de moral completamente ultrapassados, a ser vítimas de violência, de abuso sexual e de tráfico. E os relatórios das organizações internacionais estão aí a provar que há no mundo mais mulheres pobres do que homens pobres, mais mulheres doentes do que homens doentes, e seria por aí fora, não é? Portanto, as mulheres continuam, apesar de toda a evolução que houve, eu acho que na parte da tarde vamos falar sobre as coisas boas, as mulheres continuam a ser associadas à esfera doméstica e os homens à esfera pública, apesar de toda a evolução. As mulheres continuam a ser as principais responsáveis pela manutenção na esfera doméstica, pela manutenção da ordem no lar, pelo bem-estar das crianças e dos velhos, e os homens pela manutenção da ordem pública. Há imensa literatura sobre isto, mas há um artigo interessantíssimo de Leonardo sobre isto, que é referido naquele livro do Bourdieu, Dominação Masculina, que eu por acaso fui ver, tem a ver com o papel das mulheres na manutenção do capital social, em coisas tão pequenas como escreverem os cartões de Natal, não é? Que é a tarefa, a responsabilidade, agora já escrevem menos, cada escrevem mais de Natal, e organizarem as férias familiares, por exemplo, dessas pequenas coisas em que é suposto as mulheres dedicarem toda a sua energia. Mas isto acontece graças a homens e também graças a mulheres, continuam a factuar com esta realidade, porque não estão informadas, não estão sensibilizadas, não estão conscientes, e esse é também o papel desta universidade. E que se cada uma de nós está aqui hoje é porque teve esse privilégio de ser alertada por outras mulheres para essa educação, não é? Portanto, eu acho que de alguma forma somos umas privilegiadas também. O terceiro ponto, Isabela, não sei quanto tempo, tem a ver com as desordens decorrentes das migrações. Cada vez menos existe uma relação unívoca entre o local em que se nasceu e o local em que se vive. E as pessoas migram, obviamente, por razões de ordem diversa, saem dos países pobres para irem para países ricos, saem de países em guerra para irem para países em paz, etc, etc. Claro que vivem situações precárias de preconceito, de discriminação, dificuldades de língua, de integração. Agora, o problema aqui, nas mulheres imigrantes, que é um tema que me é particularmente caro, tem a ver com o facto de serem mulheres e de serem imigrantes. Portanto, acumulam as duas situações, o que ainda torna a questão mais grave. Obviamente que aqui neste raciocínio temos que pensar no fator económico, porque é diferente considerarmos mulheres imigrantes ricas, com determinado estatuto social e económico, e mulheres imigrantes pobres. E aí ser mulher, ser imigrante e ser pobre é assim muito complicado mesmo. Para estas mulheres as dificuldades são enormes. Separação dos filhos, muitas vezes, porque elas deixam muitas vezes os filhos com os avós nos países de origem, porque têm um projeto de trabalho noutro país que não é consentâneo com o estar a criar filhos, não é? Portanto, é uma situação completamente dramática esta. A dificuldade de acesso à educação, aos cuidados de saúde primários, porque nem sequer têm consciência que têm o direito a ter esses cuidados de saúde. Problemas de saúde física, de saúde mental, nós sabemos que há um elevadíssimo número de depressões entre estas mulheres. As dificuldades de legalização, porque os processos de legalização são do mais burocrático, portanto, são bem feitos para a pessoa desistir. As dificuldades de emprego, os empregos mal remunerados, dificuldades de habitação condigna, que às vezes há imensas famílias a coabitarem no mesmo espaço. E fala-se muito em empoderamento, quando se fala das mulheres imigrantes, que nem sempre é uma realidade, porque de facto muitas delas perdem estatuto e não ganham. É verdade, também há muitas que conquistam estatuto, porque conquistam a independência económica e automaticamente conquistam o estatuto, mas que não seja dentro da própria família. Mas também é verdade que muitas vêm fazer trabalhos que nem sequer têm a ver com as suas formações de base, como é o caso das mulheres do leste. Sabemos que muitas têm licenciaturas e tudo isso, e que vêm trabalhar como empregadas domésticas, etc. Mais mulheres imigram por iniciativa própria do que no passado, mas muitas continuam a emigrar por decisão dos pais ou dos companheiros. Portanto, não são elas que tomam a decisão. São vítimas de tráfico, de violência doméstica, desconhecem os direitos,
têm dificuldade de comunicação devido à diferença de língua, em alguns casos, obviamente. Em relação às brasileiras, a questão não se coloca, se bem que às vezes elas também têm dificuldade de compreensão, não se coloca tanto como em relação às brasileiras, por exemplo, e muitas sofrem de saudade, que não é aquela coisa melosa. A saudade é uma coisa muito complicada, não é? Eu acho que podemos aqui todos imaginar, e todos sabemos, e todos já sentimos o que é estar longe das pessoas que gostamos, da nostalgia do país de origem e nós estamos totalmente integradas. A integração é outra das palavras de que se fala imenso, não é? Que é uma palavra que está na moda, mas que envolve imensa subjetividade, porque depende dos indicadores de integração que nós vamos considerar. Em termos de análises comparativas, o nosso país é bem posicionado em relação a outros, muito bem posicionado. Acho que ele no IPEX, acho que é no segundo lugar. Mas porquê? Porque também começámos muito mais tarde na questão das políticas. O facto é que no plano de integração dos imigrantes temos 101 recomendações políticas. Temos que, desculpa, não vi 101 recomendações políticas no plano da integração dos imigrantes e há 5 que são referentes à igualdade de género. Portanto, enfim. Claro que houve uma grande evolução. Ela não existiu fruto do acaso. Existiu porque houve muitas mulheres que dedicaram a vida à causa dos direitos das mulheres. Portanto, a mudança foi proporcionada pelas mulheres que nos antecederam. E, nesse sentido, mais uma vez, eu acho que somos umas privilegiadas. E esse privilégio traz-nos, e às vezes falava-se exatamente isso, traz-nos responsabilidades, traz-nos direitos. E a responsabilidade de continuar a lutar pelos direitos das mulheres nas gerações futuras. A porta abriu-se um bocadinho, graças às mulheres que nos antecederam, mas temos que continuar a empurrar para fazer mais conquistas. No fundo, a luta pelos direitos das mulheres é uma luta por direitos humanos, não é a luta pelos direitos de um grupo, não é? No fundo, há que estabelecer uma nova ordem, neste sentido, uma nova igualdade, empoderar as mulheres, fazer com que a sua voz ecoe nas mais diversas esferas, porque há mulheres que nem sequer têm voz, não é? Que não são ouvidas, por exemplo, quando eu fazia entrevistas a mulheres imigrantes, elas ficavam muito admiradas e muito felizes porque nunca ninguém tinha querido saber o que é que elas achavam sobre o que é que fosse. Estou quase a terminar. Muito se fala de empoderamento. É um tema recorrente. Queria chamar a atenção para uma entrevista que também está na internet, que se chama The Power of Empowered Women. Portanto, aqui já estamos a falar do poder de mulheres que já têm poder. Foi uma conferência organizada pelas Nações Unidas em fevereiro deste ano e que reuniu imensas líderes internacionais e líderes de várias organizações. E vemos aqui, muito bem nesta entrevista, que as realidades são completamente diferentes para as mulheres de diferentes pontos do planeta. Os problemas de empoderamento e de sobrevivência são diferentes para as mulheres da Europa, do Afeganistão, da África, etc. Portanto, as realidades são múltiplas. Acho que se as mulheres conquistarem a igualdade, muita da desordem no sentido de guerra, que eu não quis falar no início, pode ser ultrapassada. Também gostava de vos referir o documentário do cineasta francês GR, Women Are Heroes, que é rodado em favelas no Rio de Janeiro, em Quibera e na Índia, e nele é dito uma coisa que eu acho que é muito verdade. E eu não gosto de generalizações fáceis, não é uma coisa que eu gosto e às vezes até critico bastante. Mas o que é dito é que os homens fazem a guerra e que as mulheres curam. É evidente que não é assim, que não é assim para todos os homens e não é assim para todas as mulheres, mas que há uma grande tendência. E não é por acaso que este filme, que eu também vos recomendo a ver, é uma experiência muito interessante, não é por acaso que este filme se inicia com uma cena de parto.